Olá, amantes da astrologia, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E desta vez eu vou fazer aqui umas previsões para os próximos 5 meses, porque a partir do dia 29 de julho nós vamos ter o planeta Júpiter a regressar à constelação de Aquário e a deixar-se lá estar então até 30 de dezembro. Portanto, aqui 5 meses que nós vamos voltar a levar com o Júpiter em cima desta energia e por isso neste vídeo eu vou-te explicar tintim por tintim o que é que tu podes esperar. Vou-te dar mesmo algumas situações específicas, concretas, para tu conseguires levar essas ideias para a tua vida e se tu tiveres alguma situação que assemble ou seja parecida com aquilo que eu vou aqui falar, já vais estar de aviso. E neste vídeo eu vou também dar-te algumas dicas de como é que tu deves reagir às situações que podes esperar. E quando eu te disser o que é suposto tu fazeres ou as atitudes que é suposto tu tomares, provavelmente eu vou chocar algumas pessoas um bocadinho mais conservadoras e isto vai significar que se calhar vai haver algumas pessoas que vão subscrever este canal, mas também vai significar que vai haver algumas outras pessoas que vão gostar e que vão subscrever o canal. Por isso, como costuma dizer a minha filha, é lidar, vamos lá, mas é explicar então estas situações ligadas com o Júpiter, como eu te digo, o que é que tu podes esperar, como é que tu deves reagir e eu vou-te contar uma história inicialmente para tu conseguires compreender mais facilmente qual é esta energia ligada com esta questão do aquário e para tu compreenderes melhor então as coisas que eu te vou falar a seguir, ok? No fim, vou falar também para os meus amigos astrólogos, vou dar datas específicas para prestarem mais atenção. Por isso, vamos lá então começar a explicar esta questão do Júpiter de regresso a Aquário. A primeira coisa que eu queria que vocês percebessem é que vai haver duas fases distintas em relação a este retorno à energia do Aquário. A primeira, como eu disse, começa no dia 29, que é quando ele está, estando retrógrado, volta à constelação do Aquário, e vai terminar no dia 18 de outubro, que é quando ele fica direto e começa a andar para a frente novamente. E vai depois até 30 de dezembro. Portanto, duas fases diferentes, uma até 18 de outubro e outra de 18 de outubro para a frente. E porquê que é diferente? Porque quando este planeta está retrógrado, ele dá-nos algumas experiências que são mais difíceis, okay? Que são mais complicadas de nós conseguirmos lidar. No fundo, onde ele quer chegar é o mesmo, okay? Mas estando retrógrado significa que ele está mais próximo da Terra e, portanto, estando mais próximo da Terra significa que ele vai interferir mais connosco. E como eu disse, eu vou-te dar exemplos para tu perceberes direitinho aquilo que eu quero explicar. Por isso, conta então com estas duas fases. A primeira até 18 de outubro mais complicada do que a segunda, mas como te disse, vou-te dar exemplos para tu perceberes. Antes disso, eu vou apenas contar uma pequenina história em relação a esta energia do aquário para tu compreenderes melhor, ok? Então vamos imaginar que nós tínhamos uma pessoa que estava com um grupo de pessoas no meio do deserto. E esta pessoa, ela era especial, ela tinha muito esta energia do aquário, que é uma energia que vê mais à frente, é uma energia que não pensa só no seu umbigo, naquilo que está a acontecer no momento, mas sabe que mais para a frente poderá ser melhor e consegue ver o que é bom para toda a gente. Então esta pessoa olha para o fundo do deserto e vê um oásis. Mas como é só ela que tem esta visão, assim um bocado mais à frente, é só ela que vê o oásis. E quando ela diz para as pessoas, olha, tem ali um oásis à frente, metade das pessoas vão dizer, mas é maluca, não há oásis nenhum. Mas há outra metade que até é capaz de entender a situação e até vai acreditar e vai atrás desta pessoa. Só que depois, pés ao caminho em direção a este oásis, o que vai acontecer é que estas pessoas só vão ver areia, não é? Areia, areia, mais areia, e não conseguem ver o oásis tal e qual como esta pessoa que eu estava a falar consegue ver. Ora, o que é que vai acontecer? Vão começar a desistir, vão começar a ficar para trás. E a pessoa quando olha e vê que está muito pouco gente a acompanhá-la, às vezes que até está mesmo sozinha neste percurso, ela começa a reivindicar, começa a mandar vir, começa a dizer, então vocês não estão a ver que está ali o oásis ao fundo do deserto, que é tão importante, que é tão espetacular, nós temos ali uma salvação, estamos aqui a morrer de sede porquê? Vamos para o oásis! E está ali a esforçar-se para que as pessoas vão com ela, mas as pessoas continuam a dizer, mas é maluca, não há oásis nenhum, já estamos a andar há tanto tempo e ainda não vimos nada, não faz sentido o que tu estás a dizer, ok? Só que, algures, vai ter que haver aqui uma situação qualquer que vai empurrar esta pessoa para que ela entenda que ela é que tem que ir para o oásis. Porque se ela vê o oásis e é a única que o vê, ela é que tem que lá chegar.
Ela é que tem que mostrar que o oásis realmente existe, ok? Então lá vai ela, com toda a sua energia, muitas vezes de revolta perante as outras pessoas, revolta perante aquilo que lhe aconteceu, perante a situação que a empurrou até aqui para o oásis, mas vai para o oásis. E quando lá chega, é que me dá-se aqui o milagre. É que ela vai encontrar outras pessoas que, tal como ela, também estavam no oásis, também estavam no deserto, com um grupo de pessoas, e também viram o oásis, e também disseram que havia um oásis, e também foram recusadas dessas ideias, apelidadas de malucas, mas decidiram, também se calhar, mediante circunstâncias não muito favoráveis, mas que as empurraram, decidiram ir então sozinhas para aquele oásis. E então, finalmente, esta pessoa vai encontrar alguém que pensa como ela pensa, que age da mesma maneira, e finalmente aquilo que eu chamo da comunidade, ou seja, da equipa, e juntos poderão conseguir fazer algo maior ainda, ok? Então eu estava-te a contar esta história para tu compreenderes que, principalmente quando o Júpiter estiver retrógrado, 29 de julho até ao dia 18 de outubro, vai haver aqui algumas situações que vão fazer com que tu, na tua vida, e atenção porque toda a gente tem um aquário, alguns no seu mapa astral, portanto, alguns nós temos esta visão mais de futuro, alguns nós temos uma visão que é diferente das outras pessoas, alguns nós somos apelidados de malucos, alguns nós sentimos-nos muito sozinhos e desenquadrados, alguns há ali qualquer situação na nossa vida em que nós sentimos esta energia do aquário. Como eu disse, toda a gente tem uma energia do aquário no seu mapa astral. Então, o que nós podemos esperar em relação a esta situação? Nós podemos esperar situações na nossa vida, experiências na nossa vida que nos vão obrigar a sair da caixa. Tal e qual como poderia ter havido aqui uma experiência com esta pessoa que a obrigava a ter que ir para o oásis. Então, por exemplo, poderia ser ela a estar a seguir em frente e ninguém a vir com ela, e ela olhar para trás e ver que estava completamente sozinha, ok? Ou até poderia ser, por exemplo, alguém descreditá-la e dizer estás a mentir, isso não é verdade, não há oásis nenhum. Percebe? Então, há qualquer coisa que acontece que faz com que aquela pessoa pegue lá naquelas entranhas das suas emoções, se revolte contra tudo e contra todos e finalmente siga para o oásis. Mas agora vou-te dar exemplos mais concretos, que é para tu perceberes na prática, na tua vida, algumas coisas que poderão acontecer. Claro que eu só vou dar aqui, vou dar 4 exemplos, ok? Mas poderão ser milhares de outros. É uma questão agora de tu pegares nestes exemplos e levares para a tua vida e veres a situação para ti, ok? Então vou dar um exemplo. Imagina que nós temos uma pessoa que gosta de pessoas do mesmo sexo, ok? Uma mulher que gosta de mulheres ou um homem que gosta de homens, ok? E que de alguma forma sempre escondeu essa situação porque se sentia desenquadrado, porque sentia que os outros não o compreendiam, porque, repara, esta pessoa, ela vê o oásis no fundo do deserto, ou seja, para ela, a humanidade poderia estar a ter relacionamentos com quem quisesse. Não precisava de ser exatamente um homem com uma mulher, poderia ser um homem com um homem ou uma mulher com uma mulher. Então, esta pessoa tem uma mente muito mais aberta, muito mais ampla do que qualquer outra pessoa. Só que, como ela se sente condenada, ela não quer mostrar essa sua visão diferente em relação a esta questão da sexualidade. Então, o que é que pode acontecer agora aqui durante este período, até 18 de outubro? Ela pode viver alguma circunstância que vai obrigá-la a desmascarar, que a vai desmascarar, que vai obrigá-la a assumir aquela situação. Então imagina, por exemplo, que nós temos 2 homens ou 2 mulheres, ok? Que nunca disseram ao mundo que tinham um relacionamento e que de repente são descobertos, ok? Imagina, por exemplo, sei lá, os pais entram em casa e veem os 2 juntos, ok? Sei lá, beijarem-se ou qualquer coisa assim no género, ok? Tem que ser uma coisa que realmente chama a atenção e que provoca ali um bocado alarido na vida da pessoa, ok? E claro que vai ser complicado, e claro que vai custar, mas isso não quer dizer que esta pessoa não tenha que aproveitar esta oportunidade para assumir. E eu vou já falar na questão do como reagir, agora ainda só estou a dizer o que é que pode acontecer, ok? Vou dar outro exemplo, ok? Imagina que nós temos uma pessoa, tanto pode ser um homem como uma mulher, tanto faz, ok? Que é uma pessoa que gosta de estar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ok? Gosta de ter relacionamentos com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Sente-se bem assim, ok? E atenção, porque nós condenamos isto na sociedade, na nossa sociedade, mas há muitas sociedades em que as pessoas podem ter várias pessoas e não tem que ter apenas, não tem que ser monogâmica, ok? Pode ser poligâmica, ok? Então imagina que esta pessoa que ela é assim, ok? É a característica dela, é a natureza dela. Ela gosta de partilhar as suas experiências com outras pessoas. E não quer dizer que seja apenas
sexo, ok? Pode ser coisas do género partilhar informações, partilhar momentos, ok? Não tem que ser apenas uma coisa física, mas também pode ser, ok? E vamos imaginar que esta pessoa, ela era casada, ok? E de repente, nesta sua vida, que normalmente costuma ser escondida, não é? Porque ela tem medo de mostrar à sociedade quem ela realmente é, ela, por exemplo, é descoberta. Então imagina o homem que tem outras mulheres e a mulher descobre que tem alguém. Ou a mulher que tem outros homens e o homem descobre que ela tem alguém, ok? Então repara, lá está, a experiência é mais complicada, é mais dura. Existe aqui a questão do foi descoberto, não é? Existe aqui a questão do foi exposto. Mas isto não quer dizer que esta pessoa não tenha a hipótese de mostrar ao mundo a sua visão, que é diferente. É uma visão que diz que eu não vivo em monogamia, mas sim em poligamia. E que, como eu estava a dizer inicialmente, pode chocar muita gente, mas não quer dizer que não seja uma outra visão do mundo, ok? Uma visão, se calhar, mais avançada, porque se calhar daqui por alguns anos nós estaremos numa energia tão pura em termos de amor que poderemos ter relacionamentos com várias pessoas ao mesmo tempo, isso não será nenhum género de problema, ok? Mas agora, para a nossa sociedade, ainda só alguns é que pensam desta forma, então estes alguns sentem-se oprimidos, porque este Júpiter retrógrado a entrar em Aquário podem ter experiências que os vão obrigar a mostrar-se, a assumir-se, ok? Mas vou dar outro exemplo completamente diferente para tu não pensares que estamos apenas a falar em relacionamentos amorosos, ok? Então vamos imaginar que temos uma pessoa que é sindicalista, ok? Trabalha numa empresa e gera o sindicato, ok? Aquela género de pessoas que luta pelo bem dos outros, pelo bem dos trabalhadores, de toda a comunidade laboral, ok? E esta pessoa, por exemplo, faz tudo, arquiteta tudo para criar uma greve, ok? Uma greve para reivindicar que os salários não estão a ser os salários adequados, que deveriam estar a ganhar mais, que não é o suficiente para pagar as suas contas, então ele arquiteta toda uma greve para poder ser feita no dia X, à hora X, etc, etc. E depois o que acontece? Ninguém adere à greve, ou pouca gente adere à greve. É um falhanço total, ok? Isto é mais uma circunstância que pode acontecer na vida desta pessoa para ela de ser obrigada a assumir a sua maneira de ver as coisas numa perspectiva se calhar mais ampla do que aquilo que ela estava a assumir até o momento. Claro que o sindicalista, à partida, já é uma pessoa que já está a mostrar um bocado as suas ideias revolucionárias. Ao passo que os outros exemplos que eu dei anteriormente, provavelmente as pessoas não exporiam isso em público, mas mesmo assim há sempre um próximo nível que a pessoa pode chegar e que ainda não estava. No caso, por exemplo, se calhar este sindicalista, ele até reivindicava pelos direitos dos trabalhadores, mas se calhar ele ainda queria fazer mais, ele ainda queria, por exemplo, mudar os horários, pôr as pessoas a trabalhar em casa e escusarem de vir trabalhar para a empresa, sei lá, tanta coisa que poderia ser e que a pessoa queria fazer, mas ainda não tinha feito, ok? Então pode acontecer ali qualquer coisa que vai obrigar esta pessoa a assumir estas suas ideias revolucionárias, fora da caixa, diferentes e que os outros não entendem, mas que de alguma forma ela precisa de levar avante, porque senão nunca mais ninguém chega ao oásis, ok? Nunca mais ninguém vê o oásis, como eu estava a dizer há bocado, ok? Agora, vou dar outro exemplo, para tu perceberes, também diferente. Imagina uma pessoa que não acredita que o dinheiro é uma coisa que é válida. Aquela pessoa que diz, dinheiro nem devia existir, fazíamos umas trocas e isso é que era certo, não precisávamos de mais nada, ok? Então tem uma visão em relação aos valores, em relação ao dinheiro, completamente diferente de todas as outras pessoas, não é? Não quer ser escrava de dinheiro, não quer ter dinheiro, ok? E o que é que pode acontecer agora aqui durante esta situação do Júpiter retrógrado? Ela pode, por exemplo, ter uma perda financeira enorme. Para quê? Para finalmente ela pôr cá para fora as suas ideias revolucionárias em relação à questão dos valores. Para finalmente ela agir, para ela deixar, por exemplo, de ter o empreguinho das 9 às 6, para ganhar dinheirinho, para pagar continhas ao fim do mês e viver aquela vida de remediada e finalmente começar a pôr em prática as suas ideias revolucionárias em relação a finanças e criar, quem sabe, por exemplo, uma cena tipo as criptomoedas ou uma coisa assim do género, a sua própria criptomoeda, ou até mesmo uma coisa completamente revolucionária, tipo, por exemplo, o banco de horas que existe hoje em dia, já existe uma coisa que é as pessoas trocam horas umas com as outras, agora tomo conta dos teus filhos, depois estou a arrumar a minha casa, percebem? Coisa assim do género. Imagina que a pessoa se lembrava de fazer algo assim completamente à frente, muito mais revolucionário, ok? E aqui já estou a entrar
no âmbito do o que fazer, ok? O que fazer, porque, repara, o que esperar tu já percebeste, não é? Principalmente até ao 18 de outubro, podem ser assim situações muito complicadas, ok? Podem ser situações em que as pessoas se veem expostas, em que as pessoas se veem às vezes encurraladas, ok? Porque vai ser necessário parar para pensar quem eu sou verdadeiramente, em que é que eu verdadeiramente acredito e deixar de esconder isso do mundo. Assumir a sua identidade, ok? E é muito importante que vocês percebam que cada um tem o seu lado revolucionário, alguns na sua vida, e cada um de nós vai sofrer alguma situação, pode ser mais complicado, pode ser menos complicado, pode ser mais simpático, pode ser menos simpático, mas alguma situação nós vamos viver que nos vai obrigar a trazer cá para fora a nossa verdadeira identidade, a assumir as nossas ideias, principalmente aquelas ideias muito fora da caixa e que nós achávamos que não estava na altura certa, que as pessoas não iam compreender, então fomos abafando, abafando, abafando e aos poucos elas têm que, aliás, aos poucos não, se for com este Júpiter retrógrado, pode ser mesmo assim, bombasticamente, elas têm que sair cá para fora, ok? Então agora eu vou-te dar algumas ideias de como é que isto se poderia resolver, só que para tu teres aqui uma noção de o que é que o universo espera de ti, ok? Então vamos imaginar que nós estávamos a falar em relação àquela pessoa que gostava, neste caso para ser um homem que gosta de um homem, uma mulher que gosta de uma mulher, ok? E cujos pais descobrem que realmente esta pessoa tem esta homossexualidade. Então imaginem, por exemplo, esta pessoa pode aproveitar a situação, dar a volta ao texto e criar, por exemplo, um canal no YouTube em que vai falar para todas aquelas pessoas que, como ela, também viviam oprimidas, como ela também tinham medo de mostrar a sua sexualidade, e expor isso ao mundo, ok? Expor e dizer, olha, é assim, assume-te, ok? Vê, não custa nada, é uma questão de tu perceberes quem tu és e de assumires, seja lá o que for. Estou a dizer apenas alguns exemplos para vocês entenderem, ok? Assumir a sua verdadeira identidade. Ela podia expor isso a público e podia até ajudar muita gente que estivesse a passar por alguma situação tal e qual como ela estivesse e que se sentisse mais oprimida e que se inspirasse naquela pessoa para poder ir em frente, ok? Agora vamos falar em relação ao segundo exemplo que eu te dei, ok? Imagina o homem que tinha várias mulheres e a mulher descobre que ele tinha amantes, ou o contrário, a mulher que tinha outros homens e o homem descobre que a mulher que tinha amantes, ok? Então, aqui a situação, e atenção, porque como eu disse inicialmente, ok? Eu posso estar a dar aqui algumas ideias que muita gente vai achar que é um bocado chocante e quase que até seria obrigatório colocar aqui uma bolinha vermelha no canto superior do direito do ecrã, ok? Mas imaginem que ela já lá está. E eu vou-vos dizer, aqui há uma questão da pessoa entender que, sim, a nossa sociedade pensa de uma forma mais monogâmica, mas isto não tem que ser assim, ok? Até porque existem, e toda a gente sabe que existem clubes em que as pessoas se encontram e trocam casais, existem aplicações na internet em que as pessoas podem encontrar e fazerem ali terem algum género de ligações que não sejam propriamente monogâmicas, mas mais poligâmicas, ok? Portanto, a pessoa não está sozinha, ok? E ela pode assumir essa situação. E pode custar um bocado inicialmente ao parceiro ou à parceira desta pessoa assumir uma questão destas ou aceitar uma questão destas, mas se a pessoa assumir mesmo e disser é isto que me faz feliz, é assim que eu me sinto bem, eu não quero propriamente trair-te, mas eu quero ter contacto com outras pessoas, porque eu tenho esta energia em mim, eu tenho esta natureza em mim e é isto que eu quero viver. E perceber que se a pessoa que está junto com ela verdadeiramente a amar, vai compreender esta situação. E se calhar, e agora faço uma sugestão para quem passar por esta situação e estiver no sentido de quem foi oprimido, sei lá, a mulher traída, o homem traído, ok? Se calhar, parar para pensar que se vocês atraíram aquela pessoa para vocês, a pessoa que gosta de outras pessoas, é porque se calhar vocês também gostam e ainda não tinham parado para pensar sobre isso. E estão lá com aqueles tabus e aquelas minhocas todas dentro da cabeça, ainda não se permitiram abrir para este mundo novo, para esta nova visão em relação ao amor, em relação à partilha, em relação mesmo até à sexualidade, ok? E se calhar pensar do género, ok, então mas tu vais, eu também vou. Se tu fazes, eu também faço. Se tu tens, eu também tenho, ok? E assumir, porque normalmente quando nós fazemos esta volte-face na questão, a surpresa vem aí, a reação pode não ser assim tão como nós estávamos à espera.
ok? Então é muito interessante nós percebermos que é necessário tomar atitudes fora da caixa. É necessário ver as coisas num prisma diferente daquilo que a gente estava a ver inicialmente. É necessário perceber que este Júpiter vai nos dar a sabedoria necessária para nós darmos a volta às questões. Não é o que é que está certo ou o que é que está errado, porque o certo pode não estar certo e o errado pode não estar errado. É qual é a terceira visão que nós temos em relação à situação, que não é nem um, nem dois, é um 3, ou um 4, ou um 5, ou um 20, ou seja lá o que for, que de alguma forma nos vai mostrar algo de diferente na nossa vida e nos vai fazer assumir a nossa verdadeira identidade, ok? Mas, como eu estava a dizer há bocado, imagina que tinha a ver com aquela questão do sindicalista, ok? Imagina que não era aquela situação que eu falei há bocado, o sindicalista que marcou a greve e ninguém aderiu à greve, ok? Então este sindicalista pode pôr a sua criatividade a funcionar, porque de certeza que se ele é sindicalista, ele é uma pessoa que pensa fora da caixa, e começar a tentar arranjar uma maneira de mostrar aos trabalhadores que há ali algo de diferente ou algo que eles precisam de ver que ainda não estão a ver. Neste caso, os seus direitos, mesmo até o seu bem-estar, ok? Então, por exemplo, este sindicalista pode chegar à beira do patrão e dizer: olha, tal este mês você não pagar os ordenados. Não paga ordenado a ninguém, deixa-os sofrer um bocadinho para eles perceberem o quanto é importante eles darem valor ao seu ordenado. E quando eu fizer uma greve para dizer que o ordenado é uma coisa que a gente tem que valorizar, então aí eles já vão aderir mais à greve. E se calhar, eu sei que vocês estão a pensar, mas o patrão não ia compactuar com uma coisa dessas. Se calhar não. Porque muitas vezes quem está na posição de subordinado não sabe o que é que está a passar na vida do patrão. Assim como muitas vezes quem está na vida do patrão não sabe o que é que está a passar na vida do subordinado. Portanto, era interessante uma coisa completamente fora da caixa para mudar ali um bocado a história e fazer ambos perceberem o que é a vida uns dos outros, ok? O que é viver com um salário baixo demais que não dá o suficiente para a pessoa poder viver, mas também o que é gerir uma empresa e ter que pagar ordenados e ter que, de alguma forma, fazer com que a empresa cresça e tenha rentabilidade suficiente para poder dar mais aos seus empregados. Vão perceber a ideia? Então, o diferente, o original, o fora da caixa, o fora do vulgar e, ao mesmo tempo, o assumir da criatividade que está dentro de nós para fazer com que esse fora da caixa consiga saltar cá para fora. E em relação ao último exemplo que eu vos dei há bocado, eu já comecei aqui a dar aqui algumas situações de como reagir, então lá está, o criar uma moeda diferente, ou criar uma moeda de troca diferente, aquele tal site que eu falei do vamos trocar horários, vamos trocar horas entre nós, ou qualquer outra coisa. O mais interessante é que a pessoa perceba que se ela teve uma dificuldade financeira na sua vida e se ela tem aquela visão muito revolucionária em relação aos valores, é porque ela não estava a utilizar essa sua visão revolucionária. Por isso é que o Júpiter retrógrado lhe trouxe um problema para ela ter que olhar para essa situação dos valores com toda a sua criatividade, com toda aquelas ideias fora da caixa, com toda aquela visão revolucionária em relação às coisas, para finalmente assumir e agir, ok? Assumir e agir. É isto que é importante. E eu queria que vocês não se esquecessem, porque, como eu vos disse, principalmente estes 3 primeiros meses, até o dia 18 de outubro, é muito provável que este género de situações nos vão acontecer, ok? E depois não se venham queixar que a Ana Macieira não explicou. A Ana Macieira explicou, o Júpiter retrógrado não significa que seja tudo bom. Lá porque o Júpiter é o expansivo e é o maior planeta do sistema solar, nem sempre ele nos traz coisas boas, ok? Agora também estou-me a lembrar, por exemplo, de outra coisa. Imagine uma pessoa que pensa de uma forma diferente em relação à sua saúde, ok? Em relação à maneira como vê o mundo, como cuida do seu corpo, ok? Só que quer se enquadrar, imaginem, por exemplo, uma pessoa que até gosta do mundo alternativo, dos medicamentos alternativos e de todas as outras situações, de visões diferentes da medicina tradicional, ok? E esta pessoa pode, por exemplo, ter um problema de saúde para não poder, e que nenhum médico consiga resolver, para ela ter que ir para este mundo alternativo, para ela ter que pesquisar e procurar e embrenhar-se naquilo que já estava dentro dela. Ela já sabia que gostava daquilo, mas não tinha tido ainda a coragem, a capacidade para poder entrar nesse mundo. E então a doença empurra para que ela tenha que realmente chegar
é essa informação e desenvolver essa informação. Se calhar, por exemplo, a pessoa até se vai tornar um osteopata, ou um massagista, ou, sei lá, um quiropata, alguma coisa que tenha a ver na mesma com a medicina e com a saúde, mas num prisma mais alternativo, ok? Então, é interessante que vocês percebam isto e, como eu disse, principalmente os primeiros 3 meses até 18 de outubro, é muito importante que vocês estejam atentos ao que é que vai acontecer nas vossas vidas, que vai travar. E eu amanhã, já sabem, domingo, vou estar aqui com vídeos para cada um dos signos para vos dizerem que áreas de vida é que este Júpiter retrógrado vai calhar, ok? E claro que vocês depois podem prestar atenção aos vários exemplos que eu vou dar nessas áreas e ter uma noção mais concreta do que é que poderá acontecer para cada um de vocês, seja pelo signo, seja pelo ascendente, seja pela lua, ok? Mas é interessante vocês já desde agora começarem a levar esta ideia de que é preciso criar uma nova estrutura, ok? E nem de propósito, porque as cartas que eu tirei esta semana do oráculo da astrocartomância foram Aquário, que significa exatamente a constelação onde o Júpiter vai passar e qual eu já expliquei exaustivamente, não vou falar mais, mas também Saturno, que significa exatamente a necessidade de criar uma estrutura nova para que possamos assumir o nosso potencial, para que possamos assumir a nossa identidade revolucionária, futurista, fora da caixa, que vê diferente, que pensa diferente, que sente diferente e que se sente diferente também, desenquadrado em relação ao mundo, mas que está na hora de assumir. Está na hora de pegar a criatividade e dar a volta à questão. Não é sentir-se oprimido porque aquilo me aconteceu, é parar para pensar porquê é que isto me aconteceu. O que é que eu tenho para aprender com esta situação? O que é que eu posso trazer cá para fora das minhas características, das minhas capacidades, da minha individualidade, da minha criatividade, que vai poder aproveitar este momento menos bom para me trazer uma coisa muito boa, muito positiva no futuro, ok? Era isto que eu queria que vocês não esquecessem. A partir de 18 de outubro até ao 30 de dezembro, que é a altura em que o Júpiter vai estar em Aquário, mas já não está retrógrado, está na sua reta final da saída de cima desta energia, ora aí nós podemos esperar o resultado daquilo que nós trabalhamos quando estivemos na primeira parte, nos primeiros 3 meses, a trabalhar estas situações um bocado mais difíceis, ok? Então, se nós reagirmos bem, se nós entendermos porque é que aquela situação nos aconteceu e soubermos dar a volta à situação, quando o Júpiter ficar direto, nós podemos ter grandes bênçãos, eu digo prendas, ok? Podemos ter altas prendas maravilhosas, surpresas espetaculares, exatamente porque nos portamos bem, exatamente porque evoluímos, exatamente porque trouxemos cá para fora a nossa maneira diferente de ver o mundo, ok? Não esquecem disto, é muito importante. E quero que vocês fiquem atentos ao que é que vos vai acontecer, porque de certeza que alguma coisa, por mais pequenina que seja, vai ocorrer nas vossas vidas que vos vai lembrar que há necessidade de trazer cá para fora este lado mais revolucionário, futurista, vanguardista, que estava amarfanhado aí dentro de vocês e que vocês têm que pôr em prática, porque senão não estão a cumprir o vosso papel de evolução. Ok? Fez sentido para vocês? Maravilhoso. Antes de terminar, só lembrando-vos que estas cartas saíram daqui, o Oráculo Astrocartomância. Foi um oráculo que eu criei, junta a linguagem da astrologia com o poder divinatório das cartas, e através deste oráculo e destas cartas que eu aqui te mostrei, vais poder responder a todas as tuas dúvidas de vida. Inclusive tem um manual que te ajuda a fazer essa interpretação e agora tem também um curso flash, um curso muito curtinho, mas muito rápido, que te vai dar indicações de como é que tu utilizas melhor estas cartas para responder às tuas perguntas de vida. Okay? Qualquer informação que precises, mesmo até a aquisição do mesmo, está no meu site anamacieira.com. anamacieira.com, passas por lá e tens todas as informações. Podes comprar assim, em caixa dura, receber pelo correio, ou então podes também fazer a aquisição em PDF e fazer o download, imprimir, recortar e utilizar as cartas para ti, ok? Espero então que tenhas gostado, foi esta a minha visão em relação a este Júpiter retrógrado. Não se esqueçam então, principalmente agora os meus amigos astrólogos, é desde o dia 29 de julho até ao dia 18 de outubro e depois do dia 18 de outubro até ao dia 30 de dezembro. Primeiro retrógrado e depois direto, primeiro mais difícil, depois mais fácil, mas sempre com a capacidade de nos poder trazer cá para fora a nossa verdadeira identidade, ok? Espero-te então cá amanhã para mais uma agenda astral para cada signo, para consigas entender como é que vai funcionar isto na prática, na tua vida. Beijinhos e abraços. Até lá.